Vamos agora aguardar o professor Marinoni pedir para participar. E assim que ele pedir, voltamos a conversar com o professor sobre vida, carreira e processo. Vocês perceberam que a carreira do professor Marinoni é muito interessante. Os pontos que foram abordados por ele nesse seu itinerário intelectual são curiosíssimos e vamos agora dar continuidade. Professor Marinoni, só estou aguardando o senhor... está aqui, veio solicitação. Voltamos, professor. Voltamos. O senhor estava falando sobre a sua relação com o professor Ovidio. Você estava mencionando o período que o senhor teve a oportunidade de estudar na biblioteca do professor, no período em que o senhor convidava para ir para as bancas de doutorado, mestrado na Universidade Federal do Paraná. E, na parte final, o senhor mencionava o estilo de escrever do professor Ovidio, que era o escrevido advogado, e o senhor mencionava a paixão pela advocacia do professor Ovidio. Isso era um traço da sua personalidade, também da sua vocação como advogado e escritor. É verdade. Esse era um traço do professor Ovidio, a preocupação com os clientes, a preocupação com os resultados e também com a advocacia. Eu o conheci bem e sabia que ele ficava muito chateado quando ele perdia as demandas, quando um cliente não diante de uma situação, especialmente de uma situação delicada, não obtinha êxito. É curioso porque há advogados que são indiferentes ao resultado, né? Eu acho que isso tem um lado positivo, mas é um lado positivo que tem que ser visto com muita cautela. Porque, antes de tudo, o advogado tem que ser um apaixonado por que ele faz. Então, ele quer... A função dele é convencer o juiz. A função do advogado, se ele acredita no direito do cliente, é convencer o juiz para dar um resultado positivo àquele que o procurou. De modo que ser indiferente ao resultado do processo, embora, de certa forma, claro, seja positivo para o equilíbrio do advogado enquanto profissional, não pode ser visto como algo imprescindível ou como algo bom, digamos, a despeito, como bom em termos absolutos, né? Como bom acima de tudo, digamos, porque a paixão por aquilo que você faz é realmente algo imprescindível até para a pessoa poder viver de forma prazerosa e poder também se dar conta da própria razão de ser da sua existência, né? Eu acho que uma pessoa que passa a ser indiferente ao resultado da atividade a qual resolveu assumir, está perdendo alguma coisa, está perdendo contato com a realidade da vida. Mas claro, e acima de tudo, isso tem uma relação com a produção teórica, porque a produção teórica também tem que ser iluminada e incentivada, a meu ver, por algum tipo de paixão. E se nós estamos falando de processo, cuja preocupação é, antes de tudo, o alcance da realização do direito e da justiça, pensar como alguém que está preocupado com a tutela dos direitos das pessoas, né? Um advogado, acima de tudo, está preocupado com a tutela dos direitos das pessoas. Um processualista que pensa como alguém preocupado com a tutela do direito de uma pessoa é um processualista que tem já, desde logo,
a possibilidade de chegar a um resultado teórico e de poder gastar energia na elaboração de um resultado teórico realmente importante, eu acho. Porque escrever é algo desgastante. Pensar, produzir, escrever um livro não é algo fácil, não é algo que sai no final de semana. Para uma pessoa escrever, ela tem que antes pensar, ler, etc, etc. E, acima de tudo, tem que ter uma ideia, não é? Eu acho que eu costumo dizer para os meus alunos, mesmo do doutorado, para você escrever uma boa tese, antes de tudo, você tem que acreditar no que você está escrevendo. Se você escrever algo porque isso diz respeito a um tema moderno, a um tema de momento, a um tema bonito, a um tema instigante apenas, não basta. Você tem que acreditar na ideia que você a que você se propõe demonstrar mediante a tese. E, em regra, você só acredita naquilo que serve para a vida das pessoas. Ou seja, aquilo que serve para os teus clientes. Se você é um advogado processualista, você vai pensar naquilo que serve para os teus clientes. Ou, em termos mais amplos, você vai pensar naquilo que serve para o alcance da tutela jurisdicional dos vários tipos de direito. Então, isso é fundamental para o processualista, né? Concordo. Se ele consegue imaginar aquilo que deve ser alcançado, ou seja, a meta, ele consegue instituir uma ideia. Eu vou atrás dessa ideia. A partir do momento em que ele institui a ideia e realmente acredita na ideia, ele acumula combustível para gastar energia para ir atrás da demonstração da ideia, buscando livros, buscando artigos, pensando, escrevendo, elaborando o seu escrito, de modo a fazer valer aquela ideia originária que ele teve para realizar o alcance de algo que ele supôs imprescindível para o bem-estar das pessoas, para a realização do direito das pessoas. Eu acho que isso deve iluminar qualquer doutorando preocupado em escrever uma tese que possa realmente ser importante para o desenvolvimento do direito. Alguns alunos me perguntam, professor, eu devo escrever sobre o quê no doutorado? Ou mesmo no mestrado? Claro, de certa forma, eu posso dizer para ele escrever sobre algo e gostaria que ele escrevesse, a princípio, né, sobre algo que diz respeito às ideias que eu tenho no momento presente. Mas eu sempre faço questão de dizer o seguinte, olha, definir o tema de uma dissertação ou de uma tese é o mais importante, por incrível que pareça. Definir o tema é o mais importante do que a própria elaboração da tese. Porque uma tese só poderá ser bem elaborada a partir de uma ideia bem pensada, de uma ideia bem delimitada, sobretudo numa ideia em que se acredita. Ninguém consegue ter energia, a meu ver, para pensar e gastar em cima de uma ideia em que ele não acredita. Concordo, professor. Eu acho que o sujeito, para ficar domingo em casa, escrevendo, e olhando pela janela a sua família na piscina, ou ali, ou aqui, ou as pessoas ali na sala confraternizando, comendo um pedaço de bolo, etc., você querendo estar ali e não podendo, você só consegue fazer isso se realmente você está apaixonado por aquilo que você está escrevendo. Senão você não consegue. Você não consegue abrir mão de algo que é mais prazeroso em troca de algo que não é prazeroso. E para você ter prazer no que você faz, você precisa, acima de tudo, antes de tudo, acreditar no que você faz. E para você acreditar no que você faz, você tem que perceber, intuir uma ideia que serve para as pessoas e na qual você acredita.
Eu acho que esse é o melhor recado que você pode passar a alguém que está começando a estudar direito processual. E eu Excelente, acredito que, professor. na maioria das vezes, as pessoas pensam assim. Porque nós sabemos, Alexandre, você sabe, você já escreveu, nós sabemos o quão árduo é escrever uma tese. É. Sobretudo, escrever uma tese por uma banca, né? Escrever um livro não é tão desgastante, porque você não está escrevendo à luz de uma possível arguição de determinadas questões que estão sendo objeto do teu pensamento, né? Professor, eu sempre entendi que o senhor é um homem de grandes ideias. Assim, o senhor termina uma reflexão sobre um grande tema, coloca no papel, ou em forma de artigo, ou em forma de um parecer importante, ou em forma de uma obra. O senhor sempre foi um homem de grandes ideias. E uma coisa que sempre eu observei no senhor é que o senhor transita de um território ao outro sem se violentar intelectualmente. Então, por exemplo, o Marinoni processualista é notável, o Marinoni que se debruçou sobre o direito constitucional é notável. É o Marinoni que foi estudar o desenho deliberativo das Cortes Supremas é notável. Eu lhe pergunto, como o senhor, qual é o processo como é que se dá esse processo de transição para o campo do direito constitucional, para o campo da teoria do direito, porque a reflexão sobre precedentes não é uma reflexão, como muitos pensam, do processualista. É uma reflexão do teórico do direito. Então, quando eu leio os seus escritos sobre precedentes, eu vejo ali o Marinoni que se debruçou sobre a teoria do direito. Quando eu vejo o Marinoni escrevendo o curso de direito constitucional ou escrevendo um belíssimo artigo sobre controle de constitucionalidade, eu vejo o Marinoni que tem o requinte do processualista, tem os fundamentos do teórico do direito e tem ali uma reflexão do constitucionalista. Como é que foi, por exemplo, essa sua migração em termos de reflexão intelectual para o direito constitucional, para a teoria do direito, para estudar precedentes, quando o senhor iniciou esse estudo? Me recordo que o senhor foi à Colômbia, o senhor passou um período de um verdadeiro exílio intelectual, estudando de forma aprofundada esse tema, e depois as suas reflexões para o direito constitucional. Você poderia nos conversar um pouco conosco sobre esses múltiplos Marinones, por favor? Isso é bondade sua, Alexandre, bondade de um amigo. Mas muito obrigado. Mas é verdade, professor. Bom, mas até o momento em que eu estava preocupado com a tutela dos direitos e, portanto, com a relação entre o processo e o direito material, eu fui até a tutela inibitória e depois até o livro Técnica Processual e Tutela dos Direitos. Esse livro, Técnica Processual e Tutela dos Direitos, digamos que foi uma tentativa de fecho da teoria da tutela dos direitos mediante a jurisdição. Não só a tutela inibitória é vista como uma das espécies de tutela dos direitos, mas o processo visto como técnica processual capaz de corresponder às necessidades de obtenção de todos os tipos de tutela do direito material. Então, eu me preocupei em elaborar as tutelas de direito material e tratar o processo como técnica processual, ou seja, como algo que não se confunde com as tutelas de direito material, mas que a elas devem servir. Quando eu escrevo esse livro, Técnica Processual e Tutela dos Direitos, entretanto, eu percebo que para a prestação da tutela adequada dos direitos mediante a técnica processual, é imprescindível se dar ao juiz uma latitude de poder maior. É impossível se elaborar, é imprescindível se elaborar regras processuais abertas, dando ao juiz a possibilidade de construir a ação processual adequada, de utilizar a técnica processual adequada, conforme as necessidades de tutela do direito material.
O problema é que, para se tornar perfeito o raciocínio que permite a utilização da técnica processual a serviço da tutela dos direitos, é imprescindível se olhar para os direitos fundamentais processuais, para se legitimar o raciocínio do juiz e a sua decisão. Especialmente porque, em alguns casos, se verifica a necessidade de reconstrução do dispositivo. Então, um dos grandes problemas da minha época de tutela antecipada, veja que interessante, como todos devem saber, mas a tutela antecipada foi criada e, a princípio, não existia modalidade executiva capaz de permitir a efetivação da tutela antecipada, especialmente da tutela antecipada que determinava o pagamento de soma em dinheiro, que era a tutela antecipada alimentar, uma das mais necessárias. Como não existia previsão no Código de Processo Civil de como se executar a tutela antecipada, alguns processualistas e os tribunais passaram a dizer o seguinte: olha, se não há previsão, nós temos que executar a tutela antecipada mediante as regras que servem à sentença condenatória, execução por expropriação. É claro que logo se percebeu que o uso de uma técnica que serve para a execução da sentença condenatória não combina com a urgência que se supõe presente para legitimar a própria tutela antecipada ou a tutela urgência, ou a tutela de urgência. É claro que uma tutela de urgência não pode ser executada mediante expropriação. Em termos teóricos, isso logo se percebe. Mas o problema é que não basta se perceber em termos teóricos isso, sem se legitimar isso em termos teóricos também. Alguns tribunais passaram simplesmente a dizer, a ordenar sob pena de multa, a ordenar sob pena de prisão até mesmo, o pagamento de soma, invocando o parentesco entre a soma que se queria implementar mediante a tutela antecipada e a verba alimentar que dispunha a seu favor da execução privilegiada mediante, por exemplo, ordem sob pena de prisão. Bom, mas o fato é que, quando se percebe isso, em termos de direito constitucional, resta muito claro que o intérprete está reconstruindo o dispositivo a partir do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Há um direito fundamental à tutela efetiva. Se eu tenho direito à tutela antecipada e não tenho regra processual que me disponha uma técnica executiva capaz de implementar a tutela antecipada, obviamente eu não tenho nada, eu não tenho tutela antecipada alguma. De modo que o meu direito fundamental à tutela jurisdicional está sendo violado. Se o meu direito constitucional está sendo violado, eu posso controlar a constitucionalidade do dispositivo processual. Posso controlar também reconstruindo o dispositivo, mediante aquilo que os italianos chamam de decisão manipulativa ou reconstrutiva, ou construtiva, na espécie de decisão aditiva, que hoje passa a ser utilizada somente na Corte Constitucional, somente no Supremo Tribunal Federal. Né? Mas é claro que, quando um tribunal de justiça emprega uma modalidade executiva para implementar tutela antecipada de soma, sem previsão de modalidade executiva no Código, ele só consegue dar legitimidade ao seu raciocínio e à sua decisão se explicar que o dispositivo, tal como posto, é inconstitucional porque não viabiliza a realização do direito fundamental à tutela efetiva e que, por essa razão, ele está reconstruindo o dispositivo para, segundo os pressupostos da própria tutela de direito substancial, protegida pelo Código de Processo Civil mediante a tutela antecipatória, viabilizar a sua realização mediante uma técnica processual que, apesar de não prevista, é imprescindível para a realização da Constituição
e, portanto, tranquilamente pode ser admitida, desde que seja aquela que causa a menor restrição possível, nos termos do princípio da menor restrição, né? Sugerido por Canaris e aplicado quando se tem em consideração a regra da proporcionalidade. Esse foi o primeiro momento em que eu vi que estudar direito processual à distância do direito constitucional é algo impossível. Então, passei a me preocupar muito com o direito constitucional. E logo depois que eu publiquei esse livro, eu publico, então, o primeiro volume do curso que nós escrevemos, eu e o Sérgio Arenhar, a princípio, e que hoje é o volume atualizado e acrescentado pelos professores Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhar, no novo curso que foi elaborado para o Código de 2015. Nesse primeiro volume, eu me dedico a uma teoria do processo, que, na verdade, é uma teoria do processo instituída a partir do direito, das preocupações do direito constitucional e dos direitos fundamentais. Ou seja, a legitimação do processo a partir dos direitos fundamentais, da teoria dos direitos fundamentais e das técnicas de decisão que servem ao controle de constitucionalidade. E se percebendo a ação, a defesa, o processo e a jurisdição na perspectiva do direito constitucional. Esse livro, então, eu publico logo depois do Técnica Processual e Tutela dos Direitos. E também, logo depois desse livro, eu passo a escrever sobre temas de direito processual, porque o meu livro seguinte chama-se Coisa Julgada Inconstitucional. Ou seja, diz respeito ao problema da legitimidade ou não da retroatividade da decisão de inconstitucionalidade sobre a coisa julgada, um tema de direito constitucional. Nesse mesmo ano que eu publico esse livro, eu vou, então, para a Colômbia. Chego, e é uma coisa muito interessante que eu falo para alguns amigos. Você só compreende, de fato, o direito comparado quando você convive com as pessoas que produzem o direito comparado. Porque o direito comparado não está nos livros e nos artigos. Porque o óbvio, que é imprescindível para a compreensão do estrangeiro, não está no livro. Ninguém fala sobre o óbvio no livro. O problema é que, para que uma pessoa que está numa tradição distante da tradição de civil law, é fundamental se compreender a razão das coisas, a historicidade, a história. É fundamental se compreender as razões políticas e históricas que levaram uma sociedade a ter um determinado direito. E para você compreender isso, é imprescindível a conversa com as pessoas, o convívio com os professores, com os alunos, com as pessoas interessadas no direito. Então, chegando na Colômbia, a primeira coisa que eu percebi é que não existem professores de direito processual lá, nos Estados Unidos. Ou que os professores de direito processual são muito mal vistos. São professores de segunda classe, digamos assim, porque eles não elaboram teoria. O professor de direito processual é um professor de prática forense, digamos assim. É um professor preocupado em demonstrar como as coisas devem funcionar na prática só. Mas não é um professor preocupado com a elaboração teórica. A elaboração teórica fica quase que sempre com os teóricos do direito e quando as questões são relacionadas especialmente ao direito processual, com os teóricos do direito constitucional, com os constitucionalistas. E é por esse motivo, então, que eu comecei a perceber, eu comecei a frequentar palestras e aulas sobre coisa julgada, sobre precedentes, sobre assuntos que, a princípio, eu via como sendo assuntos de direito processual tratados por professores de teoria do direito ou por professores, sobretudo, de direito constitucional. Um desses temas, claro, é o tema dos precedentes obrigatórios. É claro que, para um advogado, novamente, que vem da tradição do direito civil,
e tem consciência do problema da segurança jurídica e, sobretudo, da necessidade de calculabilidade e de previsibilidade para o desenvolvimento seguro da sociedade, para o desenvolvimento harmônico da sociedade e até mesmo para que as pessoas possam se desenvolver de forma digna num Estado de Direito, né? E começo a conviver com o ambiente do Star Decisions, eu vejo, puxa, mas tem alguma coisa errada. Como é que não se pensou nisso ainda no Brasil? Aliás, como é que não se pensou nisso ainda? Eu frequentei por muito tempo, digamos, os congressos e os professores, os colegas italianos. Como é que o próprio direito processual italiano nunca pensou nisso de forma adequada, né? E por quê? E, sobretudo, por quê? A questão é o porquê que nunca pensou, né? Claro, a única explicação que poderia aparecer e que me surgiu foi a de que nós nunca teríamos pensado nisso por alguma questão cultural, por alguma questão que faz parte da nossa tradição cultural, né? De certa forma, avessa à calculabilidade e à previsibilidade e à certeza do direito. Mas, enfim, daí eu comecei perdi algum tempo estudando precedentes, Stare decisis, a teoria dos precedentes nos Estados Unidos, e por lá eu escrevi o livro Precedentes Obrigatórios. Foi publicado em 2010, esse livro. Por incrível que pareça, de 2010 a 2020, eu publiquei 10 livros, todos eles relacionados a precedentes e a coisa julgada. Os 10. Todos eles baseados na teoria do direito, preocupados com a teoria da interpretação, com a teoria da norma e, fundamentalmente, preocupados com a experiência constitucional estadunidense e também inglesa, para explicar a coisa julgada e o Stare decisis. Então, eu publico precedentes obrigatórios, depois o STJ como corte de precedentes, o livro A Ética dos Precedentes, que esse me parece um livro muito importante para demonstrar os pressupostos da necessidade cultural de calculabilidade, os pressupostos históricos e religiosos e culturais para a busca da previsibilidade e a aversão à previsibilidade no Brasil, a partir da sociologia brasileira. O livro Julgamento nas Cortes Supremas, o livro Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o livro que eu publico com o meu amigo e colega sócio Daniel Mitidiero sobre ação rescisória, um livro sobre coisa julgada sobre questão, que é sobre collateral estoppel, que é um tema associado ao dos precedentes na história do common law, e o livro que diz respeito à zona de penumbra, que é o último, entre o STJ e o STF, que diz respeito exatamente ao problema da produção do precedente pelas Supremas Cortes, a qual delas incumbe e como incumbe produzir precedentes que envolvem a interpretação da lei conforme a Constituição. Agora, nesse momento, me aparecem duas coisas importantes. Em primeiro lugar, foi o aprofundamento da tentativa de descobrir o que estava por detrás do desprezo em relação aos precedentes e ao Stare decisis, e, portanto, a segurança jurídica no direito brasileiro. Eu começo a ir atrás dessas razões por conta de um congresso mundial organizado pela Associação Internacional de Processo Civil, em Seul,
que na verdade era um congresso que também, do qual participaram outros juristas brasileiros, o professor Daniel Mitidiero, o professor Cabral, a professora Ada, a professora Tereza, enfim. Era um congresso voltado para a relação entre o direito processual e a religião. Bom, então tinha que dar uma palestra sobre processo civil e religião. Imagine o problema de se tentar elaborar uma palestra num congresso mundial a respeito de processo civil e religião. Como eu estava pensando sobre o tema dos precedentes, eu me preocupei e estava muito preocupado com a segurança jurídica, que como questão básica e como pressuposto constitucional da teoria dos precedentes. Eu, em conversa com professores de sociologia do direito da Universidade Federal do Paraná, uns amigos que tratam do tema da sociologia, são muito apegados à sociologia do direito, e eles me disseram, olha, você tem que ir ao Max Weber, você tem que procurar a doutrina do Max Weber, porque ele é uma peça-chave para a demonstração do porquê da preocupação com a calculabilidade e, sobretudo, com a previsibilidade do direito a partir de um ambiente cultural. E, sobretudo, a partir do livro que ele escreve sobre a ética protestante e o capitalismo. Né? Ou seja, como a ética protestante teria contribuído para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. E como a ética protestante teria povoado a Europa do Norte e a Alemanha a favor de um desenvolvimento mais aperfeiçoado e possível do capitalismo. Então, por detrás da obra do Weber, embora isso não seja dito de forma clara e expressa, se intui que o stare decisis surge exatamente para garantir ao cidadão a calculabilidade, para garantir ao empresário a previsibilidade, para que ele possa exercer a sua atividade. Mas por que a previsibilidade é associada à religião e ao protestantismo e a Calvino, que é digamos, o eixo central da obra de Weber sobre a ética protestante e o desenvolvimento do capitalismo? Weber diz claramente que a preocupação com a previsibilidade e com a segurança jurídica para o homem do início do século XX e do final do século XVIII, na Alemanha, para um protestante, para um calvinista ou para um luterano, era intimamente associada à doutrina da predestinação, que é uma doutrina complicada de ser compreendido até mesmo no âmbito da teologia. Né? Mas a preocupação com a predestinação, a preocupação em saber se eu sou um eleito, é uma preocupação que me obriga a fazer ver se eu estou exercendo de forma adequada a minha função na Terra, né? enquanto pessoa. Porque eu estou preocupado, claro, o homem do final do século XIX estava preocupado, especialmente o religioso, segundo Max Weber, a sociologia de Max Weber, estava preocupado, sobretudo, em ir para o inferno, né? Ele queria ir para o céu. Estava preocupado com a predestinação. Estava preocupado em saber se ele era, de fato, um dos eleitos. Mas ele só poderia ter garantia de que era um dos eleitos se tivesse certeza de que estava fazendo o certo. Só que para ele ter certeza de que estava fazendo o certo, era imprescindível ele ter um indicativo. Não apenas moral, mas um indicativo em termos de direito. Um indicativo em termos de regra de direito. O direito passa a ser fundamental para conduzir o modo de ver as coisas por parte dessas pessoas. E um direito inseguro, um direito que varia conforme o dia, obviamente é um direito apavorante
para quem está preocupado com isso. Quem pratica um ato, imaginando que está cometendo um ato digno hoje, e amanhã é surpreendido com uma resposta de um juiz que afirma indevida, fica altamente preocupado. Então, o próprio Calvino associou... o próprio Max Weber, lembrando Calvino, associou a doutrina da predestinação à evolução do capitalismo. Ou seja, se eu estou preocupado em saber o amanhã, eu estou preocupado em produzir de forma séria e digna para aumentar a riqueza das pessoas e da sociedade, sem ferir direito de ninguém. Então, a produção do direito a partir dessa perspectiva passa a ser fundamental. O Max Weber ele demonstra que, embora a consideração do direito seja fundamental como indicativo para o homem saber se ele estava se comportando de forma adequada ou não, isso variava na cultura da Alemanha e na cultura da Inglaterra, porque na Inglaterra, até aquele momento em que não existiu o stare decisis, até o momento em que não existe o stare decisis na Inglaterra, o direito ainda podia variar e era produzido pelo juiz. Enquanto que nos sistemas do conceitualismo alemão, no sistema próprio ao conceitualismo alemão, do positivismo clássico, onde a lei era suficiente para regular como as coisas deveriam se dar na vida das pessoas, se verificava que talvez a lei, naquela época, segundo Max Weber, na Alemanha, fosse mais importante para garantir a previsibilidade do que a própria doutrina de common law para garantir a previsibilidade do inglês. Mas o Max Weber alerta. O capitalismo se desenvolve quando no common law é instituído o stare decisis, para garantir a previsibilidade daquele que está submetido ao common law. Ou seja, por detrás dos precedentes, demonstra Weber, está uma necessidade de calculabilidade, sem a qual a sociedade não se desenvolve. Então, eu percebi aí, ligando Max Weber a Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda também foi um grande estudioso de Max Weber, por isso que foi proveitosa a comparação, e tomando emprestado o conceito burilado por Buarque de Holanda a respeito do homem cordial, onde ele demonstra claramente que, por conta da colonização dos países ibéricos, europeus, sobre a América Latina, houve, na verdade, uma propagação de uma cultura jurídica da incerteza, porque as pessoas, segundo Buarque de Holanda, passaram a preferir um direito incerto que pudesse ser acertado mediante o jeitinho. Ou seja, a lógica do jeitinho brasileiro, a que Sérgio Buarque de Holanda se refere, passou também a ser a ferramenta mais confiável por parte do cidadão antigo diante das causas que eram levadas ao Poder Judiciário. É muito melhor eu não ter uma premissa séria em que eu saiba, uma premissa séria que eu saiba que vai ser tomada em consideração para a resolução de um eventual conflito que eu possa vir a ter com fulano de tal, se eu puder ajeitar a resolução desse conflito mediante a minha intromissão na esfera pública. Daí mostra Sérgio Buarque de Holanda como se deu a confusão entre a esfera privada e a esfera pública no Brasil. Como se deu essa confusão e como as pessoas passaram a participar
também do espaço público e também do espaço do próprio Poder Judiciário, muitas vezes dirigindo a maneira como a jurisprudência poderia se dirigir em relação a determinadas formas de conflito. Não bastou ao homem cordial agir com um jeitinho apenas para obter vantagens perante o legislador e nem perante o administrador, embora a lógica fosse a mesma. Ele teve que utilizar a lógica que ele preferiu utilizar perante o administrador, também diante do judiciário. Ora, o que é pior para quem quer se valer de uma lógica desse tipo do que a segurança jurídica e precedentes vinculantes, precedentes obrigatórios? Precedentes obrigatórios é um pavor, é a pior coisa que pode surgir para aquele que está despreocupado com o resultado certo, mas que deseja um resultado que possa ser de acordo com as circunstâncias de um caso que ele nem sabe que poderá vir a ocorrer, né? Em que posição ele vai estar. Então, o próprio Sérgio Buarque de Holanda demonstra isso. Que a cultura do homem cordial é uma cultura avessa à abstração do direito. Professor, nossos colegas que estão nos acompanhando, conseguimos já observar essa sua linha de raciocínio, a evolução do seu pensamento para se transformar não apenas em um processualista, mas em um pensador, o que é bem diferente. E esse pensador, um homem maduro, que olha em retrospectiva a sua carreira e observa como um dos objetos do seu estudo um código que ajudou a construir, eu lhe pergunto, esse pensador, como é que ele olha o Código de Processo Civil atual com a sua experiência como doutrinador, sua experiência como partícipe efetivo na fase do processo legislativo na Câmara dos Deputados? Como se olha isso hoje? Nós estamos no mês de março de 2021. 5 anos após a vigência do Código de Processo Civil. Com todas essas categorias que o senhor construiu, como é que o senhor olha? É um monumento legislativo que tem uma operacionalização que o senhor enxerga sentido, um tema caro ao senhor, que foi justamente o modelo de precedentes, com toda essa refinação da sociologia que o senhor captou na obra de Max Weber e na obra de Sérgio Buarque de Holanda. O senhor acha que toda essa engenharia legislativa ela operacionaliza no sistema brasileiro, ou nosso sistema de precedente, entre outras categorias que o senhor pode abordar, ele não cumpre um papel, talvez ele cumpra outro, de gerenciamento, na verdade, da litigiosidade repetitiva. Nós fizemos uma transposição de um modelo para outra finalidade. Nós estamos encaminhando para o fim, faltando uns 13 minutos, mas eu queria muito lhe ouvir a respeito, o Marinoni, pensador sobre o Código de Processo Civil, uma perspectiva crítica. Como o senhor enxerga tudo isso? Eu acho que nessa perspectiva dos precedentes é fundamental, sobretudo, para que eles possam ser aplicados de maneira racional, você conhecer a história dos Estados Unidos e do Common Law, sobretudo. Tanto a coisa julgada, quanto o precedente, quanto a class action, portanto, a tutela coletiva, não podem ser compreendidos, a meu ver, à distância da compreensão da história do Common Law. Por uma razão muito simples. Então, brevemente, a coisa julgada sobre a questão que foi instituída no Código de Processo Civil de 2015, sobre a qual pouca gente fala, eu escrevi um livro sobre isso em 2018, mas pouca gente ainda debate o assunto, muita gente nem sabe que ela está no Código, né? Mas a coisa julgada sobre a questão que é vista como collateral estoppel nos Estados Unidos tem origem no Common Law
7 séculos antes do stare decisis. Eu acho que isso é um ponto relevante. A coisa julgada sobre a questão surge a partir do processo germânico medieval e da ideia de proibição de venire contra factum próprio e de preservação da boa-fé objetiva no século XI na Inglaterra. Ou seja, eu tenho que proibir, enquanto juiz, o comportamento contraditório em relação à prova que já foi produzida e que pode ser repetida num outro processo, sobretudo. E depois, em relação à decisão que já foi proferida no curso do processo e pode ser reavivada numa outra ação entre as mesmas partes que já decidiram um outro litígio que tinha como pressuposto a mesma questão. Então, para eles, seria venire contra factum próprio, por exemplo, se permitir que algo hoje é curial, é absolutamente normal no direito brasileiro. Por exemplo, em virtude de um acidente, se o sujeito pede indenização por dano moral e indenização por dano material, em ações diferentes, e na primeira ação em que ele obteve indenização pelo dano material, ele demonstra a responsabilidade civil do réu para obter ressarcimento. Na segunda ação, onde ele pede indenização por dano moral, a questão do ressarcimento pode ser rediscutida. A possibilidade de rediscutir uma questão prejudicial na Inglaterra é algo absurdo desde o século XI, por conta não de regras de processo. Não existia nem coisa julgada nessa época. O Stoppel é anterior à introdução da coisa julgada romana no direito inglês. A coisa julgada romana é introduzida no direito inglês a partir da conquista dos reis normandos e a partir da influência eclesiástica no século XII. E se institui a partir daquelas leges Enrich, né? Que passam a falar na res judicata romana. Então, o Stoppel é anterior à própria res judicata. Quando o Stoppel se confunde com a res judicata e passa a com ela conviver, fica muito claro para os ingleses que há coisa julgada sobre questão prejudicial, coisa que nós, no civil law, nunca admitimos. Os ingleses vão a frisar o stare decisis no século XVIII. 7 séculos depois da existência do Stoppel no processo civil inglês. Quando o Stoppel vai para os Estados Unidos, ele dá origem, e pouca gente sabe disso, à class action. O fundamento da class action é a coisa julgada sobre a questão. Por quê? Porque antes do precedente formado em Hansberry versus Lee, em 1936, já era claro para o direito estadunidense a necessidade de se impedir a rediscussão da responsabilidade civil em várias situações em que se pediam indenização por danos. E quando se institui o primeiro caso que dá origem à class action e à necessidade de representação adequada, se pergunta, bom, fulano, você está se dizendo um representante adequado e, portanto, nós temos que compatibilizar a sua demanda com a não participação direta de terceiros no processo. Como, a princípio, isso é rejeitado pelas cortes inferiores. O caso vai parar na Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1940. A Suprema Corte, então, se pergunta, como que eu vou legitimar um processo que exclui a participação daqueles que são diretamente interessados no litígio e adequá-lo ao devido processo legal? Eu só posso fazer isso se eu pressuponho que a coisa julgada apenas beneficia os que não participaram. E que, para que ela possa... Aquele que vai a juízo em nome dos terceiros deve ser efetivamente um representante adequado.
alguém que tenha capacidade efetiva de defender o direito daqueles que ficaram de fora. Então, se institui se institui a class action pró, et e contra. No Brasil, nós temos, até hoje, class action, ação que protege, cuja coisa julgada só favorece, né, os representados, mas nunca prejudica. Nos Estados Unidos, ela sempre beneficiou e prejudicou. A class action, então, prejudica e beneficia. A coisa julgada, então, somente pode beneficiar. Em 1971, a Suprema Corte, então, decide que a coisa julgada, de fato, somente pode beneficiar, e volta a repetir o mesmo pronunciamento de 79, para dizer que a coisa julgada pode também beneficiar agora o autor que vai a juízo, reclamando uma coisa julgada que foi produzida contra o réu num processo de que ele não participou. Qual é a lógica da Suprema Corte dos Estados Unidos? A lógica é muito simples. Bom, olha, se eu admito que alguém seja prejudicado e beneficiado por um precedente formado num processo que ele nunca viu, como é que eu não vou, ao menos, admitir que alguém seja beneficiado por uma coisa julgada formada num processo de que ele não participou? Eu não posso admitir que ele seja prejudicado, mas eu tenho que admitir que ele seja beneficiado. Em outras palavras, a coisa julgada que beneficia terceiros é um pressuposto do precedente obrigatório. Como nós não pensamos nesse pressuposto, nós pensamos hoje em precedentes que, na verdade, ocupam o espaço da coisa julgada sobre a questão. Porque ocupa aquele espaço que se destina a impedir a relitigação de questões que podem ser objeto de rediscussão em demandas repetitivas ou de massa, ou seja, em demandas coletivas. As demandas repetitivas são demandas que defluem de conflitos coletivos, de lesões em massa ou de violações em massa. Se eu tenho que proteger por conta dessas lesões em massa, instituído um precedente, na verdade, o que eu tenho é que formar uma coisa julgada sobre a questão prejudicial que diz respeito a todas as ações que podem se repetir. Mas é exatamente por isso que eu tenho que ter um representante adequado. É por esse motivo que eu faço uma objeção ao IRDR, pedindo que pelo menos exista um representante adequado dos litigantes que são excluídos da discussão. Interessantíssimo, professor. Você havia, de fato, comentado isso comigo. Esse o ponto que, a meu ver, não é compatível com a história do direito de common law. Não é, e certamente, se fosse levado à Suprema Corte dos Estados Unidos, seria considerado, nessa perspectiva, inconstitucional. Como foi considerada a virtual representation em 2008 pela Suprema Corte dos Estados Unidos inconstitucional, naquele caso, Taylor versus Sturgeon. Taylor versus Sturgeon. Esse caso é um caso fundamental para quem quer compreender o problema, o calcanhar de Aquiles do IRDR. O IRDR é um incidente muito importante, é um instituto muito importante e muito capaz de gerar muitos benefícios para todos nós. Mas ele tem que ter suprido essa deficiência para que ele não perca a sua legitimidade, para que alguém não diga daqui a pouco que nós, na verdade, estamos, a partir de um conflito já instituído, formando artificialmente um precedente para resolver casos múltiplos em que os interessados não podem participar sequer mediante um representante adequado. Esse é o grande problema. Esse é o fundamento da inconstitucionalidade declarada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em relação à chamada representação virtual, que seria muito parecida com a nossa aqui no IRDR. Porque o autor que vai a juízo discutir a questão no IRDR é, no máximo, um representante virtual, não é um representante adequado. Concordo, professor. Né? Concordo. Professor, estamos já nessa fase final da nossa live.
eu queria muito lhe agradecer pela participação. Foi uma noite maravilhosa. Nós alcançamos aqui um nível de representatividade, professor, dos nossos processualistas assistindo, fantástico. Então, aprendemos muito, conhecemos um pouco sobre a sua história, sobre os seus grandes desafios intelectuais, o seu itinerário intelectual no processo, no direito constitucional. Então, eu só tenho a lhe agradecer, em nome da Associação Brasiliense de Processo Civil, pela sua participação nesse evento. Eu que lhe dou a palavra para as suas palavras finais, o que o senhor gostaria de falar. Eu que agradeço, Alexandre, o teu convite, a tua generosidade e a possibilidade de participar dessa atividade da Associação Brasiliense de Direito Processual. Professor, para encerrar, eu já lhe falei isso em outras ocasiões, e inclusive me vali à época de uma citação do John Hart Ely, que na verdade foi uma homenagem que ele fez a um grande justice da Suprema Corte Americana, em que ele disse que na vida nós não precisamos de muitos heróis, basta que saibamos escolher com cuidado. Já lhe falei isso em outras ocasiões, pessoalmente, já lhe falei isso recentemente em uma conferência que o senhor ministrou na Federal do Maranhão. Eu queria lhe dizer mais uma vez, o senhor é um desses poucos heróis que eu tenho na doutrina e um dos poucos heróis que eu tenho como um exemplo para a minha formação, como exemplo de homem público, como exemplo de professor. Então, eu queria, com essas palavras, lhe agradecer e lhe dar uma boa noite para todos os nossos colegas. Obrigado. Um grande abraço. Foi muito bom rever o senhor. Tchau, tchau. Até logo. Muito obrigado. Obrigado de coração. Um abraço. Obrigado.